O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nenhuma figura suscitou e continua a suscitar tanto interesse na história do mundo do que Jesus de Nazaré. Ainda hoje, pois, não sabemos tudo a respeito de Jesus, conquanto aquilo que sabemos seja suficiente para nós acreditarmos, vivermos e alcançarmos a salvação. De Deus é muito menos o que não sabemos do que o que sabemos. Ainda que a Bíblia seja um livro grosso assim, não sabemos tudo de Deus. Ele é muito mais do que está contido, pois, na Bíblia. Repito, e no entanto, se nós vivermos só isto que está escrito aqui, já basta. Não precisa querer mais conhecimentos ou páginas. Basta. Viva o que está escrito na Bíblia. E como hoje, também a época de Jesus, pois a sua figura suscitava interesse. Como vemos nas perguntas que os seus conterrâneos, ele voltou em Nazaré, já era um pregador, um profeta, um taumaturgo com o T-A-U, quer dizer um milagreiro, milagroso. Ele operava as maravilhas em sinais, que são os milagres, e volta lá na sua terra com esta fama de alguém que prega o reino de Deus, que é respeitado até pelos demônios. Quem és tu, Jesus de Nazaré? Chegastes antes da hora para nos perturbar. Sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E agora voltou em Nazaré, e as pessoas se perguntam: quem é já este que faz milagres? Quem é este que fala com autoridade? Quem é este que até os espíritos impuros obedecem? E o pessoal fica naquele tititi
e conquanto façam perguntas, prestem atenção, que às vezes esta também é a nossa situação e o nosso mal. Fazem perguntas, mas não são perguntas com vontade de saber. As perguntas têm, pois, um tom velado de crítica. As perguntas têm um sentido e uma vontade de ironizar. São umas perguntas feitas como algumas vezes nós fazemos quando queremos ridicularizar uma pessoa. Ou seja, já supomos a resposta. E aquilo então só faz confirmar, pois, a nossa dúvida, o nosso ceticismo. Assim são as perguntas que os contemporâneos de Jesus fazem. E nós, que somos pessoas muito formadas nisso, não é? Na ironia, logo nós percebemos pelo tom, de onde ele recebeu tudo isso, como conseguiu tanta sabedoria, esses milagres que ele agora os realiza, não é o carpinteiro, filho do seu José, da Dona Maria, e os seus primos, Tiago, José e Judas, de Simão, e as suas irmãs, não as conhecemos todas. Ou seja, são umas perguntas que, diríamos assim, têm a intenção de reduzir Jesus quase à sua insignificância. Não é isto? E pode ser que até tenha também uma intenção de inveja. Como nós também somos assaltados pela inveja quando vemos que alguém prosperou e nós não. Há um sabor de desdém nessas perguntas. Por isso, meus irmãos e irmãs, vejam bem, na verdade, não tem vontade de saber. Diríamos, essas perguntas, elas não têm a reta intenção de fato, saber quem seja Jesus. Elas têm, pois, uma intenção de diminuir Jesus, quase colocando-o ao nível deles. Nós aqui de Nazaré somos insignificantes, esse aí agora aparece querendo ser o que a folhinha não marca. É mais ou menos assim que se comportam os contemporâneos de Jesus. E eles erram, e erram feio, a tal ponto que Jesus, na sua fala, tem, assim, um tom de chateado, não é? De magoado. Na verdade, um profeta só não é estimado, respeitado e valorizado em sua pátria, entre os seus conterrâneos. Tem, sim, este sabor, pois, de tristeza, de decepção, no comentário que Jesus faz dos seus conterrâneos. Pior para eles, o evangelista comenta dizendo: e por isso não fez ali milagres, por isso não operou maravilhas na vida daquela gente descrente, e que mesmo tendo em Jesus de Nazaré um sinal, prefere, pois, permanecer na sua mesmice. Nós também nos comportamos assim em relação a Deus. Fazemos até perguntas, até quem sabe buscamos saber, assim, curiosidades, quem sabe até lemos
ouvimos palestras pela televisão, mas não nos preocupamos em acolher profundamente, de fato, Jesus e a sua palavra. Pior para os nazarenos, que Jesus não realizou ali milagres, pior para nós, porque vocês sabem o que foi que aconteceu? Jesus não deu a mínima. E o evangelista comenta, e Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Ou seja, pior para eles, pior para nós. Jesus vai adiante e o seu ensinamento prossegue. E o ensinamento de Deus há de encontrar, como de fato encontra corações, encontra consciências, encontra almas que o acolhem e que por isso mesmo produzem frutos em sua vida, experimentam a cura e a libertação de que necessitam, porque o acolhem com fé. Está aí, meus irmãos e irmãs, sempre o serviço de Jesus é uma proposta. Oferece, você quer? A obra da evangelização sempre deve ser assim. Por isso, o apóstolo São Paulo, citando o profeta Isaías, diz: a salvação entra pelas orelhas, passa pelos ouvidos. Ou seja, para chegar na consciência ou para tocar o coração, ela precisa ser escutada, ela precisa ser aceita. Peçamos sempre, meus irmãos e irmãs, antes de lermos a Bíblia, antes de lermos o nosso livro de leitura espiritual, antes de lermos a vida dos santos, antes de lermos a liturgia diária, peçamos o dom do Espírito Santo, que Ele prepare os nossos corações, qual terra apropriada para receber a semente que a palavra de Deus quer lançar no terreno bom do nosso coração e que em nossa vida e as pessoas possam colher frutos. E como diz Jesus, frutos que permaneçam.